Fala Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Rodrigo Severini, investidor esportivo há mais de 10 anos e hoje nós vamos falar sobre a regulamentação das apostas esportivas, a medida provisória 1182, assinada ontem pelo presidente da República, no dia 24 de julho de 2023. A intenção aqui desse nosso vídeo de hoje é nós dissecarmos essa medida provisória, entendermos o que isso aí vai influenciar em você, apostador, investidor esportivo, como são os artifícios que nós precisaremos utilizar para poder ultrapassar as barreiras e as lacunas deixadas pela medida provisória. Antes de mais nada, cabe a nós entendermos que foi feito, isso aí vem sido feito ao longo do tempo. Tudo começou lá na época do Michel Temer, passou pelo Bolsonaro através de uma lei, agora essa medida provisória altera a lei, dando uma regulamentação maior. Claro que ainda existem lacunas e, como você bem sabe, toda medida provisória necessita de uma ratificação do Congresso após 120 dias, até 120 dias o Congresso precisa analisar, senão ela perde a validade. Então, agora nós vamos bater toda a medida provisória, pode ficar tranquilo, tá? E aqui a gente começa falando que existe sim essa legislação, essa medida provisória que entrou em vigor então a partir de ontem, ela já entrou em vigor, então ela já está valendo, tá? Por assim dizer, mas existem algumas incertezas jurídicas, né? Algumas lacunas, principalmente naquilo que diz na proteção aos apostadores, aos investidores esportivos, tá certo? O que bate bastante aqui, o que o governo está muito preocupado é na arrecadação. E nós vamos ver isso aqui com bastante calma. Quais são então os objetivos dessa medida provisória? Estou aqui com a minha colinha, já fiz a leitura inteira dela, da lei anterior. Vou passar aqui para você com bastante calma, então fica comigo aqui até o final para você entender todos os aspectos que vão te influenciar, tá certo? Então, quais são os objetivos dessa medida provisória? É regulamentar as apostas online. Então, estabelecer algumas regras, né? Deixar as regras mais claras e mais específicas para essa operação de todos os tipos de jogos, tá? Apostas, loteria, bingos, cassinos online, etc. E garantindo a legalidade e a segurança jurídica para esse tipo de atividade, tá certo? Então, muito bonito essa parte de regulamentação aqui. E eles também vêm com uma narrativa forte de proteção ao apostador. Então, estabelece algumas proteções, algumas salvaguardas, se assim a gente pode dizer, protegendo alguns direitos, né, e interesse dos apostadores. Você pode estar até pensando assim, pô, então, será que aquela vez que eu tentei sacar, às vezes a casa que eu estava operando, demorou 1 mês, 2 meses para realizar o saque do meu dinheiro? Tudo isso a gente precisa que seja executado, porque até então toda essa minha leitura da medida provisória ainda carece muito. O que eu senti ali foi, existe uma carência de como ela será operacionalizada, ou seja, como que tudo isso vai ser colocado em prática de maneira com efeito imediato, até porque hoje é dia 25 de julho, o momento que eu estou gravando esse vídeo, e a partir de hoje já está valendo. Então toda aquela parte de arrecadação, de taxação, etc., que nós vamos bater aqui ao longo do vídeo, tudo isso já está valendo. Mas quem é que vai fazer? Quem vai executar? Como que se faz? Qual é o passo a passo? Qual é o procedimento? As casas já estão se adequando a isso? Então, está tudo muito incipiente, tá? Vamos para um próximo objetivo, que é fomentar a arrecadação tributária. Esse é o principal foco. Eles colocam uma cortina de fumaça, falando que, na verdade, eles estão preocupados com você, apostador, que querem te proteger e tal. Claro, isso aí vai ocorrer? Vai, com certeza. Você agora pode fazer denúncias, reclamações, etc. E isso aí pode acabar gerando multas para as casas, porque elas precisarão estar cadastradas junto ao Ministério da Fazenda. Nós vamos falar isso aqui com bastante calma. Só que o que o governo busca? Qual é o principal objetivo? É arrecadar. Eles precisam, dentro do arcabouço fiscal do governo, eles precisam colocar um dinheiro lá para dentro e eles vão fatiar todo esse percentual que eles vão abocanhar, eles vão fatiar em diversos setores, mas nós vamos bater aqui na parte de taxação, mas o que eles querem é estabelecer uma taxação
adequada para que essas empresas que faturam bilhões, na casa dos bilhões, o governo quer pegar uma fatia desses bilhões, tá? Então, outro objetivo, promover investimentos. Então, eles sabem que quando eles pegam essas empresas de apostas, cassinos, etc., eles fazem toda a parte de cadastramento, legalização, eles abrem portas para investimentos em outras áreas. Então, eles conseguem fazer parcerias público-privadas e fazer com que essas empresas também vejam que é interessante investir em outras áreas. E combater a ilegalidade. Hoje, qualquer botequim, qualquer porta de esquina, qualquer cidadão pode chegar lá, abrir uma casa de apostas, não garante liquidez para as pessoas que estão entrando, que ele tenha a liquidez necessária para entregar aquele saque caso a pessoa seja lucrativa. Então, de certa forma, eles combatem a ilegalidade e conseguem, de certa forma, proteger o apostador dessas casas mais fraudulentas, que não conseguem comprovar a sua idoneidade. Tá certo? Então, tô aqui com a minha colinha, vamos partir para a parte de definição, tá? Dessa medida provisória em si, onde a gente vai colocar aqui como é que está sendo feita seria a aplicação, né? A aplicabilidade dessa medida provisória. Então, eles colocam aqui algumas definições relevantes, como as diferentes modalidades de apostas online e os critérios para identificar as atividades abrangidas. Então, primeira parte, quais são as modalidades que vão ser abrangidas? Isso aqui você precisa saber, porque eu sei que tem gente aqui que não faz só o seu investimento no futebol. Então, ele às vezes vai lá, faz um cassino, faz um joguinho online, daqueles que você, aviãozinho daqui, aviãozinho de lá, tá? Então, todas as apostas esportivas envolvendo resultados de eventos esportivos estão abrangidos. Cassinos online e toda a parte de roleta, cassinos, jogos de cartas online também estão sendo abrangidos, poker, blackjack, etc. Tá? Aquelas apostas, aquelas corridas virtuais e outras, eles colocam aqui outras modalidades de jogos de azar. Então, todos aqueles joguinhos que entram online também estão abarcados ali. Então, se você joga o aviãozinho também, e lá na frente a gente vai ver a questão de valores de taxação. Se você tiver um lucro maior que aquilo no joguinho, você também vai ter que recolher o seu imposto, tá certo? E quais são os critérios para identificar as atividades? Qualquer empresa ou plataforma que ofereça essas modalidades que eu acabei de mencionar acima, qualquer jogo de azar, apostas, jogos de carta, etc., tanto sediadas no Brasil quanto no exterior, porque existem muitas casas que têm sua sede fora, né? E tá atuando aqui, elas vão precisar se cadastrar junto à agência que o governo vai criar, tá? E elas estão abarcadas também pela essa medida provisória, tá? Então não só as empresas que estão no Brasil, as empresas que estão fora atuando no Brasil, elas estão inclusas. E quais são os requisitos para operação de aposta online? Então eles vão pegar aqui a parte da idoneidade e capacidade financeira das empresas. Então a empresa vai ter que chegar lá e apresentar toda a sua documentação, quadro societário, qual é o seu patrimônio, se ela tem a liquidez necessária para honrar os seus compromissos junto aos investidores, junto aos apostadores, junto aos jogadores, enfim. Então, ela precisa fazer essa comprovação de idoneidade e capacidade financeira. De certa forma, também, outros requisitos impostos pela medida provisória é a proteção ao apostador. Isso, de certa forma, alguns itens inclusos aqui já existem, como deixar a parte de autoexclusão. Eu estou sentindo que eu estou viciado aqui, eu estou jogando além da conta. Existe a parte de jogo e jogabilidade, jogo responsável, que ele consegue suspender a sua conta por um período XYZ, etc. Tá? Só que agora eles estão colocando essa parte que já existe no papel e também vão criar sistemáticas de apoio psicológico ao apostador, etc. Eu acho que isso aqui também não vem muito ao caso e vão bater muito mais aquilo que vai te influenciar, tá certo? A MP determina também os grupos que não podem realizar as apostas esportivas. Aqui a gente já entra, tem um senão aqui bem interessante. Aquilo que a gente já sabe, né? Menores de 18 anos não podem. Quem é funcionário público que lida diretamente com as atividades reguladoras aqui, né? Que possui atividade diretamente ligada à parte de clubes esportivos, né? Diretoria, etc. Quem trabalha diretamente em parte de lotérica também não pode, ou junto a, por exemplo, árbitros de futebol.
para evitar ao máximo que nem a gente viu aquela máfia do cartão, né? E aquilo que também chamou bastante atenção foi a parte de quem está inscrito em cadastros nacionais de proteção ao crédito, ou seja, quem tem nome negativado, né, não poderá realizar apostas esportivas. Esse aqui é o item que soa um pouco engraçado. Por quê? Porque boa parte da população brasileira tem sim já seu nome negativado de alguma maneira. Às vezes ele está devendo, às vezes nem ele sabe que está negativado. Então, aqui eu já vejo uma primeira lacuna, tá? Já quero que você deixe aqui nos comentários se você concorda ou não com essa parte de quem está negativado deixar de poder fazer as apostas. Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda. E se você também não deixou aquele like ainda no vídeo, deixa aquele like maroto aqui, tá? Ajuda bastante aqui a divulgação do canal. Mas o que eu quero falar aqui é que muita gente tem esse já nome negativado e por isso que aqui eu já digo aqui que existe a primeira lacuna. Qual é a primeira lacuna? Eu percebo que para que tudo isso funcione, que seja operacionalizado, a gente precisa que todos esses sistemas sejam interligados. Então, quem é que vai fazer essa verificação se o apostador na Betano ele está ou não negativado e não deixe que ele crie uma conta? Então, a casa vai ter que abrir uma API para que o sistema faça uma verificação, uma varredura, o governo consiga fazer um enlace com as plataformas das casas para verificar já na hora do cadastro da pessoa se ela está negativada ou não para impedir esse cadastro. Isso não está claro. Então, toda essa operacionalização, eu não acredito que aconteça em 120 dias. Então, tem algumas coisas aqui que estão para inglês ver. Então, tá escrito aqui, mas na prática não vai ser realizado assim de uma maneira tão rápida, tá certo? Mas esse é o primeiro ponto aqui que eu já vejo uma lacuna bem interessante. Vamos agora para a parte de regime tributário, tá? Então, começamos agora a falar da taxação, o imposto sobre a receita bruta, né? Então, que vai incidir sobre a receita total obtida com as atividades das apostas. Ela vai ser definida, então, em 18%. Tá? Conforme essa medida provisória, as empresas serão taxadas em 18%. Então, vai abocanhar essa receita total das empresas e eu acredito que é aí, sim, que o governo vai conseguir operacionalizar de primeira, porque é aí que ele está ligado, que tem o maior volume financeiro que vai poder, onde ele realmente vai abocanhar. Tá? Então, eu acredito que o governo vai começar por aí, tá? Vai ser feita a criação de um órgão regulador. Então, esse órgão regulador vai ser responsável por fiscalizar e conceder todas essas licenças de operação para as empresas de apostas online. Então, as que já existem e que estão praticando hoje, essa agência reguladora que vai ser criada ainda, ou seja, a medida provisória entrou em vigor, essa agência esse órgão ainda vai ser criado, de maneira que esse órgão consiga mapear todas essas empresas, chamá-las, fazer toda a parte de licenciamento delas, tá? E aí vai sim, a partir disso daí, algum sistema vai precisar ser implantado de maneira a verificar toda a parte de receita total e automaticamente abocanhar aqueles 18% ali, tá? Então, e claro que as empresas que não respeitarem sofrerão sanções. Então, em caso de operação sem licença ou descumprindo alguma norma, né, essas empresas vão estar sujeitas a penalidade, né, até mesmo com a suspensão temporária ou definitiva da sua licença de poder operar no país. Então, com certeza, as maiores casas já vão se antecipar a isso daí para estarem quites com o governo e poderem continuar trabalhando normalmente, tá? E com relação à taxação agora do apostador, que é o que você provavelmente deve estar preocupado. Então, os valores que vão... Aqui que eu também vejo uma lacuna jurídica que permite depois uma análise maior. Provavelmente isso aqui vai ter que ser mexido no Congresso daqui a 120 dias, porque ficou muito amplo. Talvez, pode ser que o governo tenha feito isso proposital, deixado de maneira aberta, propositalmente. Eu não acredito que uma pessoa que fez que editou essa medida provisória, ela deixou essa lacuna aqui, ela deixou isso aqui tão aberto, se não foi proposital. Com certeza quem faz
esse tipo de documento são pessoas competentes. Então, eu acredito que tenha sido proposital. Então, os valores, o que a medida provisória fala? Que os valores recebidos pelos apostadores decorrentes de ganhos em apostas online serão isentos de imposto de renda, incentivando a participação nas atividades de forma legal e regulamentada. E os apostadores terão que pagar um imposto de renda sobre os lucros que ultrapassarem a faixa de isenção de R$ 2.112. E aqui que eu vejo a primeira lacuna. Ele fala que que tiverem, né, o apostador vai ter que recolher 30%, tá, de imposto de renda quando ultrapassar na aposta ganha. E aqui ele deixa, eu faço a leitura de que é em relação a uma aposta. Ele não colocou um período, como se fosse ações, que eu faço o recolhimento do imposto no mês subsequente. Ele não regulamentou dessa maneira, ele não amarrou como que é feito esse recolhimento, de que maneira, qual é o passo a passo, se é a própria casa que vai fazer esse trabalho, enfim. Como ainda também está muito ambíguo, as próprias casas ainda precisam passar pela parte de licenciamento junto ao órgão regulador, eu acredito que isso daqui ainda também vai demorar um pouco mais. Porém, se for a letra fria da lei hoje, do jeito que está, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a pessoa que tiver um lucro maior que esse valor que eu acabei de falar, de R$ 2.112, aí sim ela vai precisar recolher 30% em relação ao lucro daquela aposta. Esse é o meu entendimento depois de fazer toda essa lei, depois de fazer toda a leitura dessa medida provisória, ver alguns advogados escrevendo a respeito, mas essa é a leitura, então essa é a conclusão que eu estou tirando aqui. O que nos cabe agora? Pô, Rodrigo, amanhã então eu vou fazer uma entrada e tendo um lucro maior, já amanhã, no dia 26 de julho, tendo um lucro maior que esse, eu já recolho 30%. Calma, pequeno gafanhoto. Por quê? Porque a gente precisa que isso tudo seja operacionalizado. Ainda, como eu falei, apesar da medida provisória ter entrado em vigor, nós precisamos agora de uma maior clareza de como isso aí vai se suceder, tá? Então, e também outra coisa, às vezes a gente fica com aquela ânsia, aquele desespero, e no pau da goiaba, quantos apostadores são lucrativos? Se a gente até for pegar não por aposta, mas por período, até mesmo por aposta, quem é que tem uma stake capaz de ter um resultado em uma entrada superior a R$2.000? A gente está falando de algo, vamos fazer um arredondamento para ficar claro aqui o cálculo. É como se a minha stake fosse de R$4.000, a minha stake de R$4.000, entrando numa odd de 1,50, que eu estaria tendo R$2.000 de lucro naquela aposta. Quem hoje no Brasil tem uma stake de R$4.000? É a minoria das pessoas. Então, perceba aqui que por isso que a conclusão que eu tiro é que talvez tenha sido proposital essa colocação dessa faixa de isenção por aposta e ter deixado algo aberto, porque o objetivo seja abocanhar os 18% relativos às casas e não aos apostadores, porque eles sabem que pouquíssimos apostadores têm resultados positivos nesse tipo de investimento. Eu estou chamando de investimento, mas como eu falei, isso está abarcando jogos de azar, cassinos online, tudo isso. Então, poucas pessoas têm. Alguns naqueles torneios, quem já joga ou já jogou poker no Poker Stars, por exemplo, eles também vão ser abocanhados. E ali existem premiações aos vencedores, que são pessoas que estão jogando contra pessoas online. Então ali eles vão abocanhar prêmios grandes, porque a própria casa está entregando aquela premiação para os vencedores. Dali não vai ter muito para onde correr, tá? Agora, trazendo para o nosso universo aqui das apostas, é assim que eu estou visualizando, tá certo? Então, algumas disposições finais. Lembrando que, se você não deixou aquela curtida aqui, deixa aquela curtida e compartilha esse vídeo aqui agora naquele teu grupo de apostas, com aquele seu companheiro que ainda está perdido de como que isso daqui vai afetar a vida dele nos seus investimentos a partir dali. Então, agora já até estou dando uma concluída para que você fique tranquilo, porque, como eu falei, pouquíssimas pessoas já de antemão, e até mesmo quando a medida provisória for analisada pelo Congresso, poucas pessoas serão impactadas com isso, tendo em vista o baixo valor que está sendo colocado aqui nessa legislação, tá? Então, algumas disposições finais também que a medida provisória coloca, que fica estabelecida a possibilidade de parcerias público-privadas, como eu falei lá no início, né?
que eles buscam investimentos e também eles vão fazer com que existam programas de prevenção a vício em jogos, né? E também colocam a parte de proteção aos dados pessoais, né? Então as empresas vão ter que cumprir isso aí de maneira bem rigorosa, a proteção de dados pessoais, garantindo a privacidade e a segurança de todos os usuários, tá certo? E, como eu falei, o prazo de vigência entra em vigor na data da publicação, ou seja, a partir de 24 de julho de 2023, revogando todas as outras em contrário. E aí ele estabelece um prazo aqui de anos para que as empresas que já estão em operação se adequem às novas regulamentações, né? E obtenham a devida licença. Então agora começa aquela corrida para para as empresas saberem como que vão se adaptar a essa nova estrutura, a essa nova legislação. Então, essas lacunas que foram colocadas, algumas, na minha visão, propositais, outras realmente ficaram ali no limbo, mas acredito que um objetivo seja realmente muito mais abocanhar o pedaço das empresas do que eles olharem a parte do investidor como nós estamos aqui. Então, Sniper, coloca aqui nos comentários o que você achou, principalmente da parte de quem não pode apostar, que está com o nome negativado, não pode apostar. Coloca aqui nos comentários o que você achou disso daí, se você concorda, se você não concorda. Não esquece de deixar aquela curtida e compartilha o vídeo com seus amigos e naqueles seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que o pessoal, para que gere essa discussão, para saber se você concorda ou não com a minha forma de ver após a leitura minuciosa e verificar alguns comentários de advogados, perguntar para companheiros meus que também são advogados e a gente fechar essa conclusão que eu estou te passando agora no dia de hoje. Um abraço, Sniper, e até breve.